Pois bem, pessoas, vamos agora demonstrar aqui essa... Demonstrar não, né? Responder essa questão 10. Tá, e aí... essa questão, ela tá sendo gravada para aquelas pessoas que sempre têm mais uma dificuldade, né? Em provar definição por limite. A essa altura do campeonato, a maioria, creio que já saiba. Caso não saiba, nesse vídeo aqui eu vou explicar bem didaticamente como é que calcula, tá? E basicamente a lógica é você faz a conta e depois faz a demonstração, né? É uma demonstração feita de trás para frente. E é por isso que ela é tão chata, né, de você ler no livro. Se você for ler no livro um exemplo de demonstração por limite, o autor ele sempre vai falar tome epsilon ou tome n maior que, sei lá, não sei quanto sobre epsilon. E aí a demonstração dá certa, né? É o valor É um valor mágico que cai no bolso do autor e ele tira do bolso e joga na sua cara. E aí você se sente um burro. Mas, né, eu vou mostrar pra vocês que não é bem assim, tá? Nós, meros mortais, conseguimos sim calcular limite pela definição e não é tão difícil. Só requer realmente um pouco de paciência e atenção aos detalhes. Mas tá, eu vou responder a letra A e eu vou deixar aí como exercício para vocês responderem a letra B, né? E quem quiser aí me mandar, né? Caso você esteja vendo isso antes de segunda-feira, né? Que é a prova, que no caso é amanhã. Tô gravando esse vídeo no domingo, peço perdão pela minha demora, tá? Mas, enfim. Vamos lá, né? Vamos lá, né? Vamos. E aí eu escrevi aqui, ó, já adiantei algumas coisas, escrevi aqui a definição do limite, né? Que para todo delta maior que zero existe um n0 natural. Esse n0, coisas importantes para lembrar, né? Esse n0 ele depende de delta, tá? De forma que seria mais interessante para a gente escrever n delta. Só que, como vocês vão ver, a gente escreve bastante esse n0. Mas se vocês quiserem, você pode escrever n delta, tá? Para sinalizar que esse n delta depende de delta. Perfeito? Isso daí é notação. Você pode escrever até n boneco, tá? N boneco. Um n boneco. E aí esse, para todo n maior que esse n zero aqui, tem que cumprir essa condição, tá? Creio que vocês já tenham visto a ilustração, mas a ideia de limite é o seguinte, cara, limite de sequência. Você tem aqui uma sequência de números, né? Ela não necessariamente precisa ser monótona, né? Então você pode ter o x1 aqui, x2, x3, x4. Vamos dizer que ela é alternada, né? E aí ela pula desse lado para esse lado, desse lado para esse lado. Só que à medida que eu avanço nos termos, tem um valor aqui no meio que os termos eles vão se aproximando, né? E aí eu tô jogando aqui, ó, para vocês verem. O que é esse delta, cara? O que isso daqui quer dizer, né? A distância de xn menos a menor que delta. Cara, isso quer dizer basicamente que os termos da sequência eles estão se aproximando, né? A distância deles, se você mede aqui, ó, é sempre menor do que o delta, tá? A partir de um n0 natural, é sempre menor que delta. Isso daqui valendo para todo delta. Isso quer dizer que se eu puxar um raio desse tamanho, um raio delta, vai ter termo da sequência aqui. E se eu puxar um raio desse tamanho, vai ter termo da sequência. O que importa para nós, né? Os raios, os deltas pequenos, né? Porque à medida que a gente deixa esse delta pequeno, a gente vai ter termos cada vez mais próximos. E aí surge a definição do limite, né? Tô puramente geométrico, cara. O cara que diz que limite nasceu de álgebra, ele tá ficando maluco. É puramente geometria, tá? Absoluta geometria aqui. Perfeito? E aí, não necessariamente esse limite ele precisa ser um termo da sequência, né? Você pode pegar aí 1 sobre n, né? 1 sobre n ele tende para zero. Só que para nenhum n a gente pode escrever isso, né? Então, enfim, de limite, né? De limite eu acho que é isso, né? E aí eu deixei aqui uns rabiscos pra gente se guiar, tá? Que são basicamente o passo a passo de toda demonstração por limite, né? Primeiro você encontra um candidato a limite.
E o segundo passo é supor que a condição é satisfeita, né? E aí, a partir disso, a gente vai atrás do N0, né? Vá atrás do N0, pelo amor de Deus. Deus com D maiúsculo, tá? Basicamente esse é o segundo passo. E o terceiro é realmente escrever a demonstração, tá? Eu vou mostrar pra vocês como é que escreve também a demonstração, né? Então esse vídeo vai ser bem assim, completinho, tá? E vamos lá, né? Vamos lá. Primeiro a gente precisaria aí do candidato a limite, mas a questão já nos dá esse candidato, tá? A questão poderia só dizer, né? Calcule o limite dessa sequência, n sobre n mais 1. E aí você precisaria de um candidato a limite. Mas a gente tem, né? Que é o 1, que na definição é o meu A, tá bom? E aí a gente agora vai pro passo 2, né? Ó, condição 1 satisfeita. Supõe que a condição é satisfeita. Supõe que a condição é satisfeita, né? Ou seja, n sobre n mais 1 é menor do que delta, né? Isso daqui para todo delta maior que zero. E a gente agora vai atrás do n0, né? Então a gente coloca aqui o zero aqui no n e vai atrás do n0. Ixi, faltou um aqui, rapaziada. Menor que delta. Pessoas, agora é um momento importante, tá, né, da gente analisar realmente, parar e analisar esse módulo, tá? Se você for parar pra pensar, esse n0 ele é natural, né? Então ele pode ser 1, 2, 3, 4, várias coisas. Se você for substituindo, por exemplo, substitui por 1 aí, como é que é os termos dessa sequência, né? É 1 mais 1, né? Que é 1 meio. E aí se você subtrai por 1, isso daqui vai dar um valor negativo, tá? Se você coloca 2 ali, 2 mais 1, menos 1. Vai ser 2 terços menos 1. Isso aí dá 2 terços menos 1, 1 terço, né? Negativo. Se você coloca o 4, vai ser 4 sobre 4 mais 1, né? Que vai dar 5. 4 quintos menos 1 vai dar 1 quinto negativo, né? Perceba que esse negócio aqui ele é sempre menor que 1, né? É sempre menor que 1. E pela definição de módulo, então acho que eu vou deixar isso daqui, tá? Deixa essa bagaceira aí. Pela definição de módulo, o módulo de x, o que é o módulo de x? Não é o máximo entre x e menos x, né? Porque é sempre um valor positivo, né? Se x for negativo, a gente pega o oposto dele. Aqui a gente tem esse segundo caso, tá? A gente só tem valor negativo. Se você continuar nessa brincadeira de colocar valores aqui, você sempre vai ter um valor negativo. Porque você sempre vai ter uma fração, né? Onde o numerador é menor do que o denominador, né? Ó, n. Porque n é menor que n mais 1, né? Você pode até provar isso, cara. Se você dividir ambos os membros por n mais 1, você sempre vai ter isso, tá? Haha, olha que legal. Isso daqui explode cabeças, tá? Mostrei didaticamente e agora eu mostrei uma fórmula para vocês. Muito bom, né? Perfeito. Então, o que é que a gente tem? A gente vai ter que o módulo dessa coisa vai ser o oposto desse negócio, né? Pela definição de módulo, ó. Vai ser o menos essa coisa. Mas se a gente pega menos essa coisa, como é que vai ficar? Vai ficar menos n0, n0 mais 1, menos 1. Ora bolas, isso vai ficar 1 menos n0, n0 mais 1, né? Então, a gente vai pegar isso, tá? O valor do módulo lá vai ser isso. E a gente vai colocar menor que delta. E agora vamos fazer conta, tá? É 1 menor que n0 sobre n0 mais 1 menor que delta. Perceba, estamos nessa segunda parte, tá? Vamos agora atrás do delta, pelo amor de Deus. Se a gente subtrai um dos dois lados, a gente vai ficar com menos n0, n0 mais 1, menor que delta menos 1.
A gente multiplica em ambos os membros por menos 1, tá? N0 mais 1. Isso daqui vai ficar positivo. Desigualdade se inverte. 1 menos delta. A gente agora vai inverter. Então vai ficar N0 mais 1 sobre N0. A desigualdade se inverte novamente. E isso daqui vai ficar 1 sobre 1 menos delta. Tá? O que a gente vai inverter? Ah, JV, por que você está invertendo? Perceba. Perceba que a gente pode colocar isso daqui como sendo isso, ó. E aí quando eu faço isso, ó, quando eu divido essa fração, essa bomba vira 1, tá? E a gente de novo volta pro negócio, ó. 1 mais 1 sobre N0 menor que 1 menos delta. Ah, JV fez porra nenhuma aí. Fiz nada. Perceba, subtraia 1 em ambos os membros, né? Você vai ter 1 sobre N0 menor que 1 menos delta menos 1. Não parece, mas a gente tá simplificando as coisas, tá? Ó, começando com essa bomba, já estamos com essa bomba. Perfeito, perfeito, cara. Agora eu vou colocar todo mundo no mesmo denominador, né? Pra não ficar tão estranho. Isso daqui vai ser... Posso até fazer assim, ó. 1 menos delta sobre 1 menos delta. Tá, eu posso escrever dessa forma aqui para facilitar a visualização. Eita, boba do rádio. Para facilitar a visualização de vocês, a gente vai ter 1 menos 1 mais delta, né? Fazendo jogo de sinal com essas coisas. Sobre 1 menos delta, tá? E aí, ó, esses caras se matam. 1 sobre 1 menos delta. 1 menos delta. E aí eu inverto novamente, veja. Ai, minha voz já tá falhando. E aí a gente encontra o N0, tá? Acabamos de encontrar o N0. Ah, JV, o que é que você fez? Você não fez nada não. Fizemos, rapaz. Perceba. Se a gente escolhe N0 maior do que isso, tá? Para todo N, aqui tem uma cadeia de implicações, né? Aqui implica. E a gente pode voltar, tá? A gente pode voltar livremente. E aí, ladies and gentlemen, se a gente volta, a gente acaba chegando nisso, tá? E aí, se eu pego o N maior do que o N0, se N0 é isso, né? E ele satisfaz isso. Se eu pegar um N maior que N0, a gente vai ter isso, tá? N mais 1, menos 1, menor que delta. Para todo N maior que N0. A gente encontrou nosso N0. Graças a Deus. Tá vendo como Deus é bom? Encontramos, tá? E agora a gente vai para o terceiro e último passo, que é escrever a demonstração. Isso tudo aqui foi rabisco, tá? Vou até botar aqui. Já tem rabisco aqui, né? Já tem rabisco. Aqui é onde acaba o rabisco, tá? Quando a gente encontra o N0 desejado, né? A gente termina o nosso rabisco. E aí que a gente começa a escrever a demonstração. E aí, o jeito mais natural possível, né? É escrever o seguinte, ó. Escolha N0. Melhor, né? Dado um delta maior que 0, tá? Oxe, por que eu escrevi isso para tudo, menino? Quando a gente diz dado um delta maior que 0, a gente já está trabalhando de maneira geral, né? É um delta que ele é maior que 0, ele é genérico. Vou até escrever aqui, genérico. Escolha ou ponha, tá? N0 pertencente aos naturais, tal que N0 ele é maior que 1
menos delta sobre delta, tá? Então, para cada delta que você tomar, você tome um N0 assim, tá? E aí, veja que para N maior que N0, temos módulo de xn, vou até escrever aqui, ó, módulo de xn menos 1 vai ser igual a n sobre n mais 1 menos 1, que vai ser o curl, rapaziada, que vai ser o curl. A gente pode colocar aqui em evidência não, né, no meio do denominador, n menos n mais 1 sobre n. Isso aqui vai ser a gente pode cancelar, né, esses n's. A gente vai ficar com menos 1 sobre n, tá bom? Isso daqui é simplesmente 1 sobre n. Oxe, n mais 1, cara. Sobre n mais 1. Sobre n mais 1. Normalmente essa parte aqui nos dá uma dica, tá? De como que a gente escreve essa bomba. Sobre n mais 1. Tá, pessoas, eu dei uma pausa aqui porque eu fiquei. Dei um branco agora e aí eu tive que revisar as contas, tá? Mas ó, tá correto, tá? Tá correto. A gente pode até escrever aqui, ó, igual 1 sobre n mais 1, tá? Isso é simplesmente tirar o sinal, né? Isso daqui, né? Veja, a gente tem que n é maior que n0, né? A gente tem n maior que n0. Então o inverso de 1 sobre n é menor que 1 sobre n0. E perceba que n mais 1 é maior que n0, que n, né? Então n mais 1 também vai ser, tá? Menor que n0. N mais 1 também vai ser menor que n0. Não sei se ficou claro, tá? Ó. Isso daqui vem daqui, ó. N menor n mais 1, né? E aí se você inverte tudo, n mais 1 menor que 1 sobre n, menor que 1 sobre n0. Perfeito? Esse cara é maior que n0, por hipótese, e o n mais 1 é maior do que esse cara. Se a gente inverte, a desigualdade se inverte. E aí a gente chega que isso aqui é um n0, tá bom? E o que isso significa pra gente, rapaziada? Agora a gente vai usar essa desigualdade, tá? Se a gente inverte o... Eita, horroroso. Se a gente pega essa desigualdade, né? E a gente inverte, a gente vai ter o quê? Delta. É delta menos 1 sobre delta, né? Então vai ser delta sobre delta menos 1. Tá bom? Delta sobre delta menos 1. E aí, deixa eu apagar aqui. E aí, pense, você vai ter um número sobre um número anterior a ele. É tipo um 5 sobre 4, tá? Isso com certeza
Agora o que que a gente faz aqui, rapaziada? Se eu aumentar esse denominador, esse cara fica maior, né? Esse cara fica menor. Não tem como, né? Rapaziada, encontrei outro erro aqui, tá? Porque, ó, a gente pega... E aí, essa é a terceira pausa do vídeo. Peço perdão, tá? A parte mais difícil é escrever, tá? Ó, a gente tem 1 menos delta sobre delta. Escrevi delta menos 1, é 1 menos delta, tá? E aí, percebam, mexer com desigualdade é sempre difícil, tá? É sempre complicado. Porque você tem que fazer umas maracutaia meio doida. A maracutaia meio doida que a gente vai fazer agora é o seguinte, ó. Delta é maior que zero, né? Você precisa perceber isso. E aí, se você faz delta menos 1, isso fica maior que menos 1. E aí, se você multiplica por menos 1 em ambos os membros, isso daqui é menor que isso, tá? Ó, 1 menos delta é menor que 1. Isso quer dizer o quê, cara? Que delta sobre 1 é maior do que essa bomba, tá? Por quê? Veja. Se esse cara é menor do que esse, né? Se eu pego alguma coisa, delta, e divido por um número aqui, é a mesma coisa daqui, tá? Se esses caras são maiores, a desigualdade vai se inverter, né? É isso, eu estou ficando louco. Se eu divido por delta, vai ficar essas coisas, né? 1 sobre 1 menos delta. Não, delta sobre 1 menos delta é maior que delta sobre 1. Vixe. Então não, rapaziada, tamo errado. Nossa, meu Deus do céu, peraí. Meu Deus do céu, rapaziada, sacanagem demais, tá? Ó, vou mostrar pra vocês o que é que tava dando errado. E aí, não vou editar esse vídeo, tá? Não vou editar esse vídeo, vai ficar assim mesmo. Porque é importante que vocês vejam que eu também erro, tá? E, né, estamos fazendo aqui no improviso. Mas, ó, o seguinte, cara, isso daqui é menor que n0 mais 1, tá? Onde tiver n, você substitui por n0. E aí vai dar certo agora, tá? Porque isso aqui é menor, com certeza menor que 1. Agora a gente usa a igualdade, tá? A gente usa essa igualdade aqui, ó. É 1 menos delta. E aí a gente tem que tomar cuidado, tá? A gente tem que tomar muito cuidado, porque o n0 ele é maior, né? O n0 ele é maior. Vamos lá. Vai dar certo, pessoas. Vai dar certo. Eu só vou reescrever isso daqui pra facilitar minha vida, tá? Isso é 1 menos delta menos 1, tá? Se a gente... Como esse cara ele é maior, n0 é maior que essa bomba, né? Que 1 sobre delta menos 1. Quando a gente inverte, um n0, né? Vai ser menor que 1 sobre delta é menos 1. E se a gente tivesse aqui um mais 1, tá? A gente ia ter o seguinte, ó. Que n0 mais 1. Teria um mais 1 aqui, tá? É isso que a gente vai fazer. Só tô fazendo aqui o rabisco pra justificar essa desigualdade aqui, tá bom? Então, isso aqui é 1 sobre delta. E aí, descobri que é mais fácil escrever assim, tá? 1 sobre delta menos 1 mais 1. E aí, perceba. Isso daqui é igual a 1 sobre... Finalmente, tá? 1 sobre delta. Mas quem que é isso, cara? Isso é o delta, né? Se a gente inverte duas vezes. E aí, finalmente, pessoas, finalmente, depois de 24 minutos, a gente conclui, né? Logo, n mais 1 menos 1 menor que delta, né? Para todo n maior que n0. Aleluia, cara. Aleluia, aleluia. Amém, tá? Conseguimos. Perceba, ó. A demonstração é pequenininha, mas os rabiscos são vários, tá? Então é isso, pessoas.
Eu espero que não tenha ficado tão bagunçado. Não tenha ficado tão bagunçado, tá? Mas eu fiz aqui no improviso, né? No freestyle. E é isso. O meu desafio, né? Encontrar. Tentem encontrar esse limite aqui, ó. Pela definição, tá? E aí, a minha dica que eu dou pra vocês, né? Se isso daqui for o xn de vocês vão ter que analisar isso, tá? Xn-0 é o modo de xn, né? Isso daqui tem que ser menor que um delta. E aí vocês fazem essas maracutaias aqui, ó. E encontram, tá bom?